Boa tarde, tudo bem? Então, vamos começar a atividade de hoje? Bom, então, estamos na semana 16, hoje é terça-feira, dia 22/6/2021, e nós teremos a atividade de português e matemática, tá? Primeiro, fala assim: você sabe como surgiram as festas juninas? Vamos descobrir? Então, tem aí o primeiro link que você vai acessar e vai lá no YouTube. Vai ter uma historinha contando como surgiram as festas juninas, tá? Depois que você assistir a história de como surgiram as festas juninas, você vai vir aqui acessar o segundo link, porque fala assim na atividade. Agora que você já sabe a origem das festas juninas, vamos cantar? Então, você vai acessar o segundo link e vai aprender a cantar uma musiquinha de festa junina, tá bom? 2. Leia o texto abaixo para responder as questões. Então, tem ali um textinho de novo, igual ontem tinha um textinho no quadro, e eu não vou ler, tá? Eu vou deixar vocês tentarem fazer a leitura sozinhos. Então, é uma musiquinha que tá aí nesse texto, e eu vou deixar que vocês tentem sozinhos. Se não conseguir, pode pedir para um familiar ler. Mas primeiro você vai tentar ler sozinho, tá? 3. Complete as frases de acordo com o texto. Então, aqui aqui embaixo no segundo quadro, deixa eu passar a canetinha para você ver. Nesse quadro aqui, tem o textinho que você acabou de ler incompleto. Então, tem ali umas lacunas, que são os espaços para você completar. Então, você vai olhar no quadro lá do texto e vai verificar quais palavras estão faltando nesse quadro de baixo. E aí, você vai completar o texto. Mas, para completar, você vai ter que ler. Então, por exemplo, na primeira linha, fala assim, o balão vai. Aí tem um espacinho, não tem? Aí você vai lá no texto, procurar qual palavra que está faltando e vai ler essa palavra. Então, é a palavra subindo. Aí você vai escrever subindo. Aí depois tem vai e tem outro espaço. Aí você vai voltar lá no texto. Que palavra que vem depois da palavra vai? Lá na segunda linha. Vai caindo, certo? Então, você vai completar com a palavra caindo. Aí vai ficar o balão vai subindo, vai caindo a garoa. E assim por diante. Você vai fazer isso nas 4 linhas, os 4 versos do texto, tá? Agora, nós vamos fazer atividade de matemática. Tá bem simples, tá? Observe a cena abaixo. Então, primeiro tem ali um quadro com uma imagem. Você vai observar bem essa imagem. 2. Pinte as figuras e responda às questões. Então, se você imprimiu, você vai pintar com muito capricho a atividade, tá? E depois responder. Se você não imprimiu, você vai apenas responder no caderno. Então, aqui tem as perguntas, ó. Eu vou passar a canetinha e vou explicando para vocês. Nesse primeiro quadrinho aqui, fala número de fogueiras. Então, você vai olhar lá na imagem quantas fogueiras tem. Você vai colocar aqui dentro do quadro, certo? No segundo quadrinho, esse aqui de baixo, fala assim, ó, número de bandeirinhas. Então, quantas bandeirinhas tem nessa imagem? Você vai contar aí e vai colocar o número dentro do quadrinho. Nesse outro aqui do lado, fala assim, número de estrelas. Então, tem as estrelinhas aí na imagem, você vai contar quantas são. E no último aqui de baixo, fala assim, número de pipocas. Então, quantas pipocas tem nessa cena? Você vai colocar no quadro também.
Depois, você vai lá embaixo. Nós temos aqui um gráfico, certo? E aí fala assim: agora pinte o gráfico abaixo de acordo com os algarismos acima. Então, aqui nós temos 4 colunas do gráfico, em cada coluna representa um objeto lá da imagem. Então, por exemplo, essa primeira coluna tem aqui embaixo a palavra, ó, bandeirinhas, certo? Então, essa coluna aqui é a coluna das bandeirinhas. Quantas bandeirinhas você marcou que tem na imagem? Aí você vai pintar aqui, ó, cada barrinha representa um número. 1, 2, 3. Você vai pintar dentro dessa coluna, dessa barra, quantas bandeirinhas tem na imagem, tá? Depois você vai vir aqui, ó, para a segunda, que é pipocas. Então você vai olhar lá na imagem quantas pipocas tem, quantas você anotou no quadro e vai pintar as barrinhas de acordo com a quantidade. Nós temos depois fogueiras e depois estrelas. Então, você vai fazer isso com todos os objetos que você anotou, tá bom? Por hoje é só, nossa atividade de matemática termina aqui e amanhã eu volto com a explicação da próxima atividade. Até a próxima. Tchau, tchau.